Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E tenho certeza que muitos de vocês devem estranhar a ausência da nossa querida amiga Célia. Para quem ainda não sabe, a Célia contraiu o Covid-19, mas já queremos dizer para vocês que ela está muito bem. Hoje, inclusive, nos enviou ela própria um áudio. Graças a Deus. Já está no quarto e dentro de mais alguns dias, com certeza, já estará em casa. E com certeza também estará aqui conosco, né, Cláudia? Com certeza absoluta. Fazendo esse estudo que, para nós, é um prazer muito grande estar com ela, com essa companheira querida aqui. Nós vamos divulgar, então, o nosso contato para que, se houver alguma necessidade, alguma dúvida, alguma pergunta, vocês possam entrar em contato conosco, que é o contato, o e-mail, né? contato@map.org.br, contato@map.org.br, ou o nosso Facebook, MAP_oficial. E também temos a nossa gravação no YouTube. A Cláudia vai fazer uma prece de abertura para nós. Em seguida, nós vamos dar início às nossas perguntas que nós paramos na vez passada, na semana passada, na questão 28. E hoje vamos voltar à questão 29. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Como o Nivaldo falou, é um prazer e é uma honra estarmos aqui falando sobre o Livro dos Espíritos, dessa doutrina que nós abraçamos tão carinhosamente e que nos abraçou misericordiosamente também. Com todo o carinho do mundo, hoje nós estamos em júbilo total, porque a nossa companheira querida de ideais, de jornada, está retornando à sua integridade física total. Em breve, como o Nivaldo falou, ela estará aqui dando continuidade a esse trabalho honroso que nós recebemos, que é a divulgação da doutrina. Célia, os nossos corações transbordam de alegria e de felicidade por sabermos da sua recuperação. Mas nós sabemos que muito maior do que a recuperação física é o testemunho moral que você deu de confiança e coragem nesse momento pelo qual você passou. Nós estamos aqui irmanados contigo, querida. Então vamos agradecer muito a esse Deus misericordioso, provedor do universo, que nos oferece cada dia uma oportunidade de renovação. Nos oferece gratuitamente o ar que respiramos, nos oferece toda essa beleza que podemos admirar. E o que Ele pede de nós? Absolutamente nada, a não ser que, além de crermos, também façamos a nossa parte de transformação. Crer é maravilhoso, transformar é necessário. É preciso que a gente possa agradecer todos os dias pelo sopro da vida neste planeta, para podermos continuarmos o nosso aprendizado no planeta Terra Escola, onde aprendemos dentro das nossas necessidades as situações pelas quais precisamos passar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado por aquilo que nós ainda chamamos de dificuldades. Obrigado pela vida. Obrigado por despertarmos. Obrigado por podermos fazer o refazimento da noite. Só temos que agradecer. Maria Santíssima, nossa Mãe querida, nos envolve a todos nós que te procuramos e envolve principalmente aqueles que ainda não sabem da tua presença amorosa nas nossas vidas. Nos coloca no teu colo, nos protege com teu manto, nos envolve com o teu olhar de mãe. A todos os amigos espirituais que aqui estão para nos socorrer, para nos sugerir também as melhores interpretações desse texto sagrado, que nós possamos estar receptivos a essas influências bondosas e generosas, para podermos termos um estudo muito apropriado, cada vez mais facilitando a nossa compreensão das orientações do mundo espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus.
Então, Cláudia, vamos dar continuidade ao nosso estudo. E nós paramos, então, na questão 28, como já falamos, e hoje nós vamos começar na questão 29, que inicia também um novo tópico, né? Verdade. Nós estamos no capítulo 2. Sim. E vamos falar agora sobre a propriedade da matéria. Antes disso, eu gostaria até de me dirigir ao público, que não houve oportunidade, Sim. de dizer para todos aqueles que estão nos acompanhando que se assim desejarem, que tenham um livro em casa, né? Sim. Que façam um acompanhamento da leitura junto conosco. É um facilitador. Vai facilitar enormemente, né, Cláudia? Muito. Se cada um tiver o seu livrinho e acompanhando as perguntas, inclusive anotando as dúvidas, as dificuldades, para que possa mandar para a gente, se assim houver, né? Com certeza. É um facilitador, porque muitas vezes nós estamos falando aqui e a dúvida, ela passa. Isso. Se a gente não fizer aquela anotação naquele momento, depois nós vamos continuar com a dúvida sem o esclarecimento. Então, uma coisa básica, simples, acompanha. Se não tem o livro no momento, vai fazendo a sua anotação e depois envia para um desses canais que nós poderemos responder dentro do possível. Uma outra coisa muito importante também é que esse início dessas perguntas que Kardec vem trazendo para nós, essas conceituações, são a base para que a gente lá na frente possa entender as perguntas mais complexas. Verdade. Porque muita gente pode estar se questionando, poxa vida, mas o que falar sobre propriedades da matéria? É tão primário, né? Isso, né? O que tem a ver, né? Mas a gente vai ver que Kardec, como era um pedagogo, ele sempre vai nos levar, em todos os livros de toda a sua codificação, né, Cláudia? A gente teve a experiência de ver isso. Ele vai conduzindo do mais simples ao mais difícil, ao mais complicado. Para que a gente tenha essa base. É como ele nos pega como um professor que ele era, aquela criança, e vai levando gradativamente. Porque se ele entrasse direto nas questões mais complexas, com certeza nós iríamos ter uma dificuldade muito maior do que já temos. Do que já temos, né? Então ele vem trazendo assim essa conceituação. E é por isso que ele vai trazer agora essa propriedade da matéria. Sim. E se a gente não falar um pouco antes, entender um pouco antes dessas propriedades da matéria, o que é isso, a gente vai ler essas perguntas e vamos ficar boiando, né? E o nosso objetivo, tanto nesse estudo como em todos os estudos que são realizados no MAP, não é somente ler. O nosso objetivo é ler e compreender. Nós não temos início não temos tempo fechado em nenhuma temos pergunta. Temos data de início, né, Cláudia? Só temos o início, mas a finalização vai de acordo com a nossa compreensão. Porque seria muito básico a gente estipular, vamos ler tantas perguntas e fecharmos o nosso programa, o nosso estudo. Não é a proposta. A proposta é leitura, compreensão, interpretação, assimilação, pois esse é o foco da doutrina, assimilar o conhecimento que nós recebemos para transformá-lo na sabedoria necessária para guiar os nossos passos. Na prática, né? Para a gente poder colocar isso na prática. Senão não teria função, seria só uma leitura. Então, Cláudia, essas propriedades da matéria, a gente sabe que isso faz parte da física. Sim. E essas propriedades, elas se dividem em duas partes. As propriedades gerais e as propriedades específicas. Se a gente pegar 3 propriedades gerais, a gente vai entender. Quando ele fala que é geral, é a extensão, o peso específico e a flexibilidade. Faz parte de todas as matérias. Se nós pegarmos 3 materiais, por exemplo, uma madeira, um pedaço de ferro e um pedaço de plástico, todas nós vamos poder medir, nós vamos poder pesar e nós vamos saber se ela é flexível ou não, o quanto é flexível. Sim. E a gente vai saber que o plástico é muito mais do que o ferro. Sim. Isso são as propriedades gerais. E nós temos as propriedades específicas, que também vamos separar 3 para a gente poder caracterizar. Sim. É o odor, o sabor e a cor, né? E a cor, não é verdade? Sim. É específico daquela matéria. Só ela vai ter aquele sabor, só ela vai ter aquela cor e aquele odor. Então agora nós vamos então para a pergunta sabendo o que é a propriedade, né? Então, a pergunta 29, Kardec pergunta assim aos espíritos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E aí,
a gente também faz outra paradinha para a gente saber o seguinte: toda vez que nós estivermos lendo algum livro, e principalmente estudando, é fundamental que a gente tenha ao nosso lado um dicionário. Um socorro, né? Um socorro. Porque se a gente não entender o texto, a gente não vai compreender o contexto. Com certeza. Então, o que é ponderabilidade? Ponderabilidade é a mensurabilidade. São aquelas propriedades que nós falamos agora. Ou seja, ele está perguntando se todas as matérias a gente pode pesar, medir. É isso que ele está querendo saber. Exato. A ponderabilidade é um atributo, ou seja, é uma qualidade essencial, básica dessa matéria? Exatamente. Quando a gente passa para o nosso lado pessoal, nós não temos tanto hábito de usar essa palavra, né? Ponderabilidade em relação à matéria. Nós usamos mais propriedades, né? Mas se a gente for fazer o nosso dia a dia, essa palavra nós usamos, vamos ponderar essa situação, vamos analisar essa situação. Vamos mensurar, vamos ver quais são as características que envolvem essa situação. Então, quando você pondera, você olha com mais apurado para aquela situação. Então, a pergunta dele é essa ponderabilidade, ou seja, é esse olhar em torno dessas questões, desses fenômenos, dessas medidas, é um atributo essencial ou seja, da matéria. Ela está presente em todas as matérias. Fica mais fácil, isso que não ele é? Quer saber, né? Agora vamos e aí lá, a resposta dos espíritos, né? Eles nos dizem assim, ó, da matéria tal qual entendeis. Sim, dessa que nós entendemos, sim. Dessa que nós entendemos. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etéreo e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio de vossa matéria pesada. Então, ele nos diz que a matéria que a gente conhece, que a gente vê, essa matéria, ela tem essa ponderabilidade. Sim. Mas existe uma matéria que a gente não vê, que ela é mais sutil, que ela é mais etérea, que é matéria, mas que a gente não consegue medir, cheirar. Exatamente. Não conseguimos ter essas características. Ela vai matéria. ser regida por outras características, não essas tão rudimentares, que são tão de acordo com o nosso olhar no momento, como seres deste planeta. Existem outras qualificações que para nós ainda nós temos dificuldade de fazer essa avaliação porque não temos acesso a todo esse conhecimento. Mas a base é cada matéria com a sua ponderabilidade, ou seja, cada matéria de acordo com as suas propriedades. A matéria, como nós conhecemos, ainda obedece a todas essas regras para nos facilitar a nossa classificação. Mas existem vários tipos de classificações de acordo com a suavidade das matérias que nós sabemos que existem nas nossas dimensões. Ele quer falar aqui sobre esse fluido universal, né? Sim, sim. Esse fluido universal que faz parte, que está em todo... Nossa essência. A nossa essência. E essa é a matéria e a gente não consegue pesar, não conseguimos identificar. Não nos é dado ainda todo o conhecimento, poder, exatamente, né? Kardec traz aqui uma notinha para nós. Ele fala assim, ó, a gravidade é uma propriedade relativa. Sim. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, assim como não há alto nem baixo. Então, como a gente estava falando das propriedades da matéria, ele traz que a relatividade ela não faz parte de todas as matérias. E a gente sabe disso com um exemplo muito fácil, né? O nosso peso aqui na Terra é 1. Sim. Mas se nós fôssemos, por exemplo, a Lua, a gente sabe que os astronautas tiveram que usar aqueles escafandros, né, super pesados para não decolarem, né, para não flutuarem. Sim, sim. Então, é porque a gravidade da Lua, a gente sabe que é diferente da gravidade da Terra. Estamos aqui regidos por essa lei cósmica da atração, a lei da gravidade, né? Isso. Então, estamos ainda rastejando neste planeta em função da nossa condição atmosférica. Por isso né? É que ele fala que a gravidade é uma propriedade
relativa. Relativa. Né? Relativa. Faz parte de uma outra classificação. Lê para nós a 30? Leio, sim. Pergunta número 30. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? Então, vamos repetir as perguntas com bastante tranquilidade, calma, para nós podermos entender. A matéria é formada de um único ou de vários elementos? A resposta dos espíritos é a seguinte: de um único elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, vamos parar um pouquinho para fazer a análise, né? Então, nós temos uma essência, nós temos uma base e dali começam as transformações necessárias de acordo com os ambientes em que vivemos, as circunstâncias em que estaremos expostos. Verdade. Né? E sabemos que todo esse processo de transformação, ele sofre evolução. Nós temos uma matéria hoje diferente da matéria inicial, com uma outra condição de planeta, e a nossa tendência é cada vez nos tornarmos mais leves, mais suaves, mais delicados, fazendo também essa transformação, antes de tudo, celular. Nós temos que compreender que a nossa matéria estrutural é a que nós compreendemos dentro da física, da anatomia, da biologia, nesses campos da ciência, mas temos fundamentalmente a nossa matéria vibracional. Nós somos seres vibratórios e, de acordo com as vibrações que nós emitimos, nós fazemos uma transformação. Claro que quando emitimos vibrações mais pesadas, no sentido de desobediência das leis, nós temos uma estrutura. E, ao mesmo tempo, quando vibramos dentro daquelas leis divinas, ou nos aproximamos cada vez mais do amor maior, nós também fazemos essa transformação vibracional, transformando e formando novas estruturas, inclusive celulares. Está aí a resposta muito intensa de que nós precisamos nos aproximar de coisas que nos fazem bem, do amor maior, para podermos fazer as transformações, inclusive de cura. Falando ainda, né, Cláudia, sobre essa pergunta que Kardec faz, né? Se a matéria é formada de um único ou de vários elementos, tem toda essa visão. Mas se a gente voltar aqui na questão número 27, né, por isso é que é importante o estudo, né? Kardec pergunta se haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Sim. Ele pergunta se haveria só dois materiais. E eles nos respondem que sim, mas acima de tudo Deus. Então eles nos dizem que existem três matérias, três coisas que o universo é formado: Deus, espírito e matéria. E aí, quando ele pergunta aqui também se a matéria é formada de um único elemento básico, primitivo, é porque ele está também querendo identificar que tudo que existe surgiu, ramificou dessa primeira matéria básica criada. Causa primária de todas as coisas, né? Não é? A causa primária de todas as coisas. Ele criou esse tópico, né, específico para falar da matéria. Criou e continua criando, né? Porque ele vai trazer o entendimento para nós que tudo que existe de matéria partiu de uma primeira matéria genuína, única. Sim, da essência. Da essência. Daquela formação daqueles três elementos que eles nos disseram que existe: Deus, matéria e espírito. Toda a matéria que nós conhecemos partiu
daquela matéria básica elementar. Exatamente. Né? Agora A questão 31, ele pergunta assim: de onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Sim. Se ela é única. Isso. Né? Como é que essas diferentes propriedades? Então, eles nos dizem que são modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união e em certas circunstâncias. Olha só que pergunta capciosa, que a gente precisa relê-la e vamos destrinchar isso aí para a gente poder facilitar o nosso entendimento e o entendimento de todos que estão nos assistindo. De onde se originam as diferentes propriedades da matéria? Eles respondem mais uma vez lendo para nós, né? Porque no estudo é assim, né? É assim. A gente não tem outra pode maneira. Passar direto, não. Né? Aqui não tem ninguém que saiba mais do que ninguém. Nós estamos todos num aprendizado coletivo e, ao mesmo tempo, tendo a oportunidade de passar isso adiante. Mas o aprendizado é coletivo. São modificações que as moléculas elementares sofrem por sua união e em certas circunstâncias, né? Tem uma notinha aqui dessa molécula, né, elementar, né, que fala que é um agrupamento de um ou mais átomos, né, que formam uma substância, que é a menor quantidade da matéria, a nota da edição, tá? E ele vai trazer para nós aqui um pouquinho mais para frente, mas já para a gente poder começar a raciocinar, né? Se a gente pegar uma molécula de duas de hidrogênio e uma de oxigênio, que é o que a gente mais conhece, nós vamos ter a nossa água. Exatamente. Não é verdade? Isso. Então, é exatamente isso que ele está dizendo. Os agrupamentos desses elementos, que para nós é básico, vai formar diferentes elementos, diferentes materiais. E uma diferença de molécula já muda completamente a função daquele... Uma diferença de átomo, né? Exatamente, é uma diferença de átomo. É como você deu o exemplo da água, né? H2O, se a gente colocar uma molécula a mais de oxigênio, já temos a água oxigenada. E já não dá mais para beber. Já não é mais, exatamente, já palatável, né? Então, e já não nos beneficia como a água, na sua essência de fórmula mais simples, nos beneficia. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, mas como nós repetimos no início, qualquer dúvida, não compreendi direito, ainda não entendo. Primeiro que é importante realmente que faça um acompanhamento. Olha lá atrás um pouquinho, não entendi, escreva, anote, mande para a gente. Nós vamos, dentro do possível, respondermos, porque nós também vamos estar aprendendo. Quanto mais nós falamos, mais nós aprendemos. É o nosso método pedagógico, é esse. Repetir, repetir e repetir. Até assimilar. Então, a pergunta de número 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos apenas seriam modificações de uma única e mesma substância primitiva? Vamos voltar lá à questão 27. Vamos lá, vamos voltar. O que ele diz lá? Ele só que ele tem fala? 3 elementos: Deus, Espírito e Matéria. Então, essa matéria dá origem a tudo. É a base, é a essência. É esse conceito que ele quer que a gente frise, que a gente entenda. Tudo partiu de uma única matéria-prima, de um único material. Exatamente. Não existia tudo. Tudo derivou-se, né? Exatamente. Então, ele traz... Olha a resposta que ele... Lê a pergunta novamente, Cláudia. Vamos ler. E aí já emenda na resposta para ver, né? Tá. Então, eu vou reler a pergunta 32. Diante disso, né, dessas diferentes propriedades da matéria, né, desse agrupamento molecular, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos apenas seriam modificações de uma única e mesma substância primitiva? E eles nos respondem? Eles respondem que sim, sem dúvida, e que apenas existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Então, tem uma notinha também que diz o seguinte:
Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todo mundo percebe as qualidades dos corpos da mesma maneira. É verdade. É verdade? Cada um tem uma percepção, cada um tem uma sensibilidade. Então, nem todos vão perceber. O que é muito doce para um, para o outro é amargo, e assim vai, né? Prazeroso, é desagradável, né? Então, esse Olha aqui, ele diz isso aí, né? Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todo mundo percebe as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao gosto, outro a acha ruim. Uns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros. Vocês vejam só como está diretamente relacionado às nossas sensibilidades, às nossas percepções e que estão relacionadas às nossas transformações, o nosso processo evolutivo. Aquilo que antes nós achávamos que seria uma coisa totalmente desagradável, com o tempo, muitas vezes, nós vamos fazendo uma transformação dessas percepções e compreendendo, muitas vezes, a utilidade daquele início e achando aquilo até prazeroso. Tudo muda de acordo com quando muda o nosso olhar. Perfeitamente, Cláudia. Vamos dar continuidade que a gente vai entendendo cada vez mais essa proposição, essa ideia que Kardec quer nos trazer sobre a matéria, né? A pergunta 33, ele faz assim: a mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ele está afunilando, né? Porque eles já disseram para nós que é única, só existe uma matéria. É repetitivo, mas é necessário. E aí ele vai afunilando cada vez mais. E aí, ó, a mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Ou seja, aquela mesma matéria vai virar plástico, madeira, ferro, cimento. É assim mesmo? Você está perguntando. Ser vivo, não é estranho planta, isso para nós, né? Como é que pode? Nós somos todos o desmembramento dessa matéria, né? Eles vão responder para nós assim: sim, é essa única matéria que vai se desdobrar em todas as outras. Sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Frase linda, né? Frase linda, né? É uma única matéria que vai se desdobrar em tudo. Então, Cláudia, aqui, só para a gente fazer uma ilustração, todos nós já estudamos química, né? Sim. E você lembra lá tabela periódica. Tabela periódica. Sódio, potássio, a tabela periódica são 118 elementos que nós dizemos que são os elementos básicos. Eles estão dizendo que não é. Tudo aquilo partiu de um único elemento. Então, toda aquela tabela periódica, que a gente classifica lá, né? Ferro, metal, semimetal, pesados, não metal, nobres, gases nobres, que são 118 até agora. Eu acho que já, não sei se descobriram. Eu também não me lembro mais. Eu fui pesquisar, né? 118 elementos, tudo aquilo partiu de um único e o mesmo material. Uma matéria-prima, única. Exatamente. É isso que não foi provado ainda pela ciência, mas um dia, com certeza, se chegará. Sim, nós ainda estamos no processo de aprendizado, né, de assimilação, então é natural que a gente vá fazendo essas descobertas aos poucos, até porque eu gosto muito de correlacionar como o soro. O soro, ele é um elemento que assim que você chega em qualquer unidade hospitalar, você vai ser colocado no soro. Né? É a primeira providência, porque manter hidratado é vida. Né? E a gente sabe que o soro, ele é o quê? Gotícula a gotícula. Se você receber o soro numa velocidade maior, você pode ter até uma embolia, você pode ter um problema, você vai ter, em vez de você se hidratar e salvar a sua vida, você pode complicar. Então, as gotas a gotas... É gradativo, né? Exatamente, são
como nós recebemos essas informações. Elas precisam ser assim, gotas a gotas, né? porque senão nós não absorvemos. A nossa condição ainda é de absorção gradativa. Lenta, né, Cláudia? É lenta, Muito lentinha. mas lenta, mas verdadeira. Com certeza. Né? Porque não adianta nós lermos gradativa livros e lenta, livros... Né? Lenta, né, Cláudia? Mas sólida. Sólida, salvando as nossas vidas. Os entendimentos. Exatamente. É a você árvore do também não vai conhecimento. ter A gente tem que proveito nenhum. provar dela aos pouquinhos, porque nós não estamos preparados para receber toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela informação de uma vez. Não codificamos. Kardec ainda faz nessa pergunta, Cláudia, uma nota, né? Sim. Que vai nos trazer aqui bastante coisa também. Olha só o que ele diz, ó. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que considerais simples são apenas modificações de uma substância primitiva. Verdade. Não é o que falamos? Não é o que ele vem dizendo? Exatamente. O Kardec agora está resumindo para nós. Exatamente. Deixando muito claro, né? Muito Mas claro. Mas acontece que aí ele dá um alentozinho para nós, né? Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente de remontar a esta matéria-prima de outra forma que não seja pelo pensamento, ou seja, a gente só consegue conceber essa ideia de que tudo partiu de uma única matéria pelo pensamento, porque não conseguimos ainda provar isso. Não temos como mensurar isso. Então, pelo pensamento a gente pode conceber. Sim. Estes corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos considerá-los tais como até nova ordem, sem que isso traga inconveniente. Então, enquanto a gente não conseguir provar que tudo se originou de esse único elemento, que a gente não sofra por isso. É isso que ele está querendo nos dizer. Sim. Vamos continuar convivendo com a madeira, com o cimento, pensando que tudo é diferente. Convivendo com a nossa tabela periódica. Sim. Mas um dia, para que a gente não sofra, mas que um dia nós vamos entender que tudo partiu de um único elemento. Esse fechamento que ele verdade. faz. E você falando dessa simplicidade, que na realidade, né, o simples é a base, né? O simples é a base. As transformações são necessárias para a gente evoluir, compreender, mas a base é simples. Eu fico me lembrando como os nossos pais, nossas mães preparam os alimentos para a gente quando a gente é criança. Então ali dentro eles vão colocando tudo, né? Tudo que tem proteína, sais minerais, tudo, ferro, todos os ingredientes necessários para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. E vamos dar uma resumida, faz uma sopa muito boa, né? E aí imagina a criança, mas mãe, qual é a propriedade dessa sopa? O que é que tem nessa sopa? A mãe não vai poder explicar ao filho, porque o filho não tem condição de compreender isso. Né? Mas ela sabe que naquele amálgama de informações está a nutrição dele. E naquele momento é o que ele precisa para se fortalecer e depois se aprimorar nesse alimento que ele recebeu. E uma outra coisa também, sabe, Cláudia, que eu até anotei aqui para a gente, se houvesse oportunidade de comentar, essa ideia de nós partirmos desse simples que você disse e atingirmos o mais complexo. Cláudia, a gestação. Claro. Como acontece, né? Perfeito. A gente sabe que a gente parte de um óvulo e um espermatozoide. Sim. Que dali temos um ovo que vai se multiplicar em 2, em 4, em 6, em 4, em 2 e 8. Rapidamente, 16. sim. E num determinado momento, aquelas células elas começam a se dividir. Uma parte vai virar fígado, coração, sistemas diferentes, unha, dedo, cabelo, olho. Quem dá essa ordem? Como acontece essas modificações? Que computador, hein? Então a gente fica imaginando. Para quem está hoje, quem está agora se perguntando, mas como é que essa matéria fez com que surgisse todas essas outras diferentes? É só a gente pensar em nós, olharmos para nós. Exatamente. Nessa criação divina. Sim, né? sim. Que num determinado momento fomos apenas uma célula. Sim. E hoje temos aqui. Sim, nós somos o milagre da vida. Então é esse milagre que a gente muitas das vezes não vai conseguir explicar. Exatamente. Né? O nosso conhecimento ainda nos limita nessa compreensão, né, desse milagre que é a vida, né? Que ela
A reunião desses agrupamentos moleculares é nossa origem. Tudo partindo desse princípio único. Deus, matéria e espírito. Deus, matéria e espírito, exatamente. Essa pergunta ainda tem um item A. Ok. Eu vou dar uma lida aqui no item A para a gente também comentar, né? O item A, um desdobramento dessa pergunta é assim. Kardec pergunta, né? Esta teoria parece dar razão à opinião daqueles que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades são apenas efeitos secundários, que variam segundo a intensidade da força, da direção do movimento. E eles nos respondem: esta opinião é exata. É preciso acrescentar ainda, conforme a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. O que a gente precisa chamar a atenção aqui nessa pergunta é que eles nos dizem que vai contrariar o que nós temos como propriedades da matéria inicial que nós falamos. Aquelas propriedades gerais e as específicas, né? Cor, peso, odor, flexibilidade. E agora, Kardec pergunta e eles nos respondem que só existe duas características, duas propriedades, a força e o movimento. E como é que eles justificam isso? A matéria é uma só. Todas aquelas propriedades que nós determinamos foi baseado numa matéria que foi derivada da principal. A essência. Da essência. A essência. Temos que ter a base da essência. Na essência só existe a força e o movimento. As outras todas foram desdobramentos. E é por isso que eles dizem que está certo, né? Então, é muito importante a gente ter entendido lá a primeira parte da pergunta, para que aqui a gente também possa entender por que eles estão nos respondendo isso agora. Exatamente. É preciso partir de uma informação para podermos, aos poucos, irmos filtrando as informações que Kardec também filtrou. Ele também foi recebendo e bate sempre na mesma tecla até exaurir completamente o assunto. Nem ele quer ter dúvidas, porque ele só passou a ter confiança absoluta a partir do momento que todas as dúvidas dele foram sanadas, dentro da compreensão dele. Talvez para a gente possa ser muito mais fácil ler agora, mas para ele chegar a organizar todas essas perguntas com esse conteúdo pedagógico, tinha que ser realmente um senhor pedagogo, né? Estudioso, didático, determinado. Conhecimento, né, Cláudia? Exatamente, preparado através dos tempos, né? Vamos ler então a outra pergunta, 34. Que é a 34. As moléculas têm uma forma determinada? Vamos pensar. Será que as moléculas, todas elas, têm uma forma determinada? A gente tem que passar a entender o que é uma molécula, né, Cláudia? Vamos pensar na molécula mais simples, nós já falamos aqui, a água, que é formada de 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. Isso. Essa H2O, essa molécula, ela tem uma forma determinada? É isso que Kardec está perguntando. Isso. Né? E vamos ver o que os espíritos respondem. Sem dúvida, as moléculas têm uma forma que não é perceptível para vós. Ou seja, nós ainda não temos vamos perceber isso. Condições. Mas elas têm uma forma. Mas tem, porque tudo obedece a uma lei. Está tudo perfeito. Nós é que ainda não temos acesso a essas informações, porque a nossa compreensão ainda é muito limitada. Por isso que quando nós lemos lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus? Kardec não pergunta quem é, né? Como é. O que é? Os espíritos nos respondem. Causa primária de todas as coisas. Eles não colocam nenhum tipo de propriedade, porque a nossa compreensão de Deus ainda é totalmente subliminar. Nós temos que sentir, senão não vamos compreender.
crer, confiar e sentir. E muitas das vezes a gente precisa tocar, né? Nós ainda somos isso, né? Por isso é que nós ainda muitas vezes não nos reconhecemos como seres espirituais que somos, vivendo a nossa experiência terrestre. Muitas vezes nós nos reconhecemos como seres materiais, aquilo que eu vejo um reflexo. E nós somos muito além dessa constituição material a que estamos, no momento, submetidos. Então, as moléculas têm uma forma determinada? Sim. As moléculas têm essa forma, que não é perceptível para nós. Ele continua no teu livro? A 34 ainda tem um adeno que ela se divide nessa outra pergunta, não é? Não, na minha não tem, no meu livro não tem. Mas pode ler, então. Essa forma, né, das moléculas é constante ou variável? Tá. A resposta dos espíritos é constante para as moléculas elementares primitivas. Então, constante para as moléculas elementares primitivas e variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das primeiras. Por quê? Aquilo que chamais de molécula ainda está longe da molécula elementar. Então, a gota, né? Se a gente pudesse imaginar, para nós é apenas uma gota, né? Uma coisa mínima, pode ser um pouco maior ou um pouco menor, mas por mais que a gente reduza, ainda estaremos longe dessa molécula elementar, desse conhecimento da essencialidade das moléculas, de tudo, dos corpos em geral. Essa nota que Kardec traz aí no final, acho que deve ter no teu rodapé, né? Uma da editora, na verdade, né? Sim. Mas a gente já falou sobre isso. Sim, falamos, né? No início. Já falamos exatamente nessa modificação dessa molécula, né? Desse átomo simples que nós falamos até da água, né? O hidrogênio. São duas moléculas, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, forma água. Sim. Se nós colocarmos um átomo oxigênio, a mais, já vira água oxigenada. E a gente já comentou sobre isso. Então. Então, Cláudia, já está chegando o nosso horário, estamos encerrando, vamos fazer a nossa prece final, mas antes disso, nós vamos mais uma vez falar aqui sobre o nosso contato. Se por acaso houver algum interesse, dúvida, algum questionamento que a gente possa responder para vocês, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, né, que é contato@map.org.br, ou o Facebook, no próprio Facebook, né? MAP_oficial. E a nossa palestra também, a nossa fala também está sendo divulgada no YouTube, né? Então, vamos à nossa prece. Vamos, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, esse nosso irmão, mestre querido, a Maria Santíssima, aos nossos guias e mentores, os mentores da nossa casa, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, para que a gente esteja sempre atentos, sendo fortalecidos, intuídos, inspirados por todos esses amigos que estão ao nosso lado e que nesse momento que passamos no nosso planeta, que a nossa Mãe Maria Santíssima possa envolver a todos nós, todo o nosso planeta, nessa onda de amor, de paz, trazendo para nós o consolo necessário, a certeza de que tudo vai passar, de que tudo vai se restabelecer, para que a gente possa estarmos com os nossos corações sempre voltados para Deus, e que esse estudo, principalmente, que aqui fazemos toda essa segunda-feira, tudo aqui que estudamos, possa se reverter em práticas na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos irmãos de caminhadas. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz para todos.